basicamente deixei de ir à universidade porque eu fui morar, né, numa realidade agrícola. Cresci na favela do Menino de Deus, na favela localizada no centro de São Gonçalo. E ali, né, você tinha esses dois lados, assim, né, tanto do centro da cidade, mas também as características que a favela carrega. Eu fiz biologia, né, então sou bióloga e professora. E aí, dentro da faculdade, eu conheci um pouco da agroecologia. E aí, nesse movimento, você vê a agroecologia no meio acadêmico e você quer explorar ela mais, né, em outros espaços, assim. E ver como é que ela se dá, tipo, na prática ali, né, porque é muito diferente. E aí, a gente tinha um projeto de extensão lá, e aí, durante a pandemia, a gente buscou explorar isso da agroecologia, de conhecer mais e divulgar o trabalho, para todo mundo saber que, tipo, tem agricultura em São Gonçalo, a gente tem agricultor aqui, a agricultura existe e tal. Então, foi muito aproximando da feira, assim, né, da agricultura familiar. E aí, me aproximei de lá, fui conhecendo, toda semana ia lá, trocava ideia com os agricultores e tal. E aí, nesse processo de ver, assim, onde está rolando agroecologia na cidade, aí eu conheci o Dani e o Luan, né? Então, a gente trocou uma ideia do projeto de extensão, assim, de agroecologia, de SAF. E aí, depois a gente foi e começou a lidar com esse espaço aqui do assentamento. Aí a gente veio aqui, fez um manejo no Bananal, e aí foi constantemente vindo pra cá, né? Ao longo aí da pandemia, né? Onde a galera se isolou e a gente foi ver outras coisas acontecendo e viemos, né? Entramos aqui no assentamento. E aí a gente se conheceu, aí é um pouco do que a Má trouxe, né? E depois foi, aí viagem junto e tal, e vai fazendo vários manejos, né? Então, tipo, no SAF que a gente fez o SAF, conseguiu, tipo, colher as coisas e botar lá na feira também da agricultura. E aí foi nesse movimento assim, e quando viu, aí é isso, estamos aí assentados. E aí assim começa a pandemia, depois de já ter 2 anos passado pela pedagogia, ter observado assim algumas coisas que a universidade tinha como qualidade, como defeitos, assim, e botando na balança, ver o que estava valendo a pena. Na pandemia, como todo mundo, né, a faculdade e a universidade teve que parar e tudo mais, eu fiz a escolha por entender, então já é. Então o que está acontecendo nessa disputa por terra e território dentro do município, né? E aí começar a se relacionar pela agricultura. E aí vem, nesse começo da pandemia, começo a me relacionar com o Carrapato e com a Inês. E aí é justamente no momento também que esse território está passando por esse processo, novo processo de auto-organização, né, na associação. E é esse momento onde essas 2 pessoas também estão na liderança, né, dessa associação. E aí nosso trabalho meio que nesse movimento de se envolver mais com a agricultura, né, entender um pouco mais da agroecologia, já acontece dentro desse processo, né, de envolvimento maior do território, né, toda uma outra estrutura. Então a gente vai meio que amadurecendo o nosso olhar, né, em torno da agricultura com essas referências, né, de pessoas que são pequenos, agricultores, né, que são pessoas, enfim, grandes, enormes, né, mas dentro da escala da relação ainda são pequenos, né. Começa em 93, 94, né, assentamento coordenado pelo ITERJ, Instituto de Terras e Cartografia do Rio de Janeiro. E aí ele vem depois, né, de um processo onde a família do Coronel Cerrado, né, ocupou esse território aqui. E aí tinham vários agricultores que faziam contratos de meieiro, né, para cultivar na terra aí metade da produção destinar ao fazendeiro. E aí só que é isso, chegou um momento que a relação já estava insatisfeita, né, o fazendeiro já queria retirar todo mundo para aumentar a sua violência, né, em torno do território, a sua violência ambiental. E os agricultores se organizaram, tá ligado? Começaram esse processo inicial de sindicato, de associação nesse momento, para lutar pelo processo de reforma agrária, para permanecer na terra. E aí acabou acompanhando um momento também do Brizola, né, na época do governo do estado. E aí meio que fizeram esse planejamento estratégico, né, de um cinturão verde em torno da região metropolitana, tá ligado? E aí esse assentamento fez parte desse processo, de se organizar esse cinturão verde. Então ele surge por aí com 147 famílias inicialmente assentadas. E uma grande parte delas já sendo famílias que já eram do território, né? Já eram os meeiros que já estavam aqui. Tinha manga, tinha goiaba, tinha laranja, tinha muita laranja, muito limão. E aí foi mudando...
foi mudando, foi tornando pasto. Laranja foi, acho que, o último grande ciclo, assim, né? Questão de esses cultivares. Aqui era de um senhor chamado Seu Hermínio, né? E Dona Cristina? Seu Hermínio e Dona Cristina, que moravam aqui nesse lote. A gente chegou, né? Lidando com várias pequenas histórias, né, do território. Eu e a Lari, que estava aqui, né? Pouco antes da Mar, a gente passou por 4 casas, 5 casas, tá ligado? Vivendo um pouco com as famílias e tal. E aí teve aquela relação maior também, né? Mais associações, cooperativas, sindicatos e tal. E eu acho que a gente faz sempre essa escolha por ser essa floresta, tá ligado? Apesar das escolhas que as pessoas fizeram pela citrus, depois o pasto, depois o eucalipto, enfim, depois a areola, a gente faz a escolha pela permanência da floresta, né? Então hoje a gente continua se relacionando, tipo, com a associação, a gente chega junto, tudo mais, constrói, mas a gente tem muito cuidado. Tipo, também, às vezes, as pessoas ficam muito na dúvida, né? Porque é isso, a gente tem um assentamento aqui que foi uma política do Estado, tá ligado? E não necessariamente uma área onde veio uma galera, ocupou, reivindicou, era um acampamento, depois um assentamento, né? Uma pegada como o MST, assim, trabalha. Então, você tem um espírito de coletividade, assim, muito diferente, né? Então, tipo, dentro dos assentamentos de MST, você tem essa galera, assim, né, mais unida e tal, que vai fazer essas construções, né, mais coletivas, né? E aqui o processo foi diferente, né? Então, tá todo mundo marcadinho com seus lotes e tal, então isso também muda o trabalho que é feito, né, dentro do assentamento. Eu acho que tem mais sistemas de subsistência do que sistemas para escoamento, para falar a verdade. Muito mais, porque os sitiantes daqui, eles são invisibilizados por conta disso. Eles são invisibilizados porque eles não estão plantando em larga escala, eles estão plantando subsistência. Também tem outras coisas, assim, quando a gente fala do assentamento e tal, e dessa pegada, assim, agroecológica. A galera fica assim, usa veneno, não usa veneno, né? Então, pô, a gente tem tudo, assim, aqui dentro, sabe? Vai ter ali a pessoa que vai pegar e vai colocar um veneno no momento inicial, tipo, pra poder limpar a área. E depois ela vai pegar e meter os citros ali que ela quiser colocar e vai manejar assim, né? Como ela foi, tipo, ensinada a manejar, né? E também vai ter outra galera que sempre produziu e nunca usou veneno e bota em cobertura morta ou então faz o manejo com fogo, sabe? Então, cada um faz sua roça aqui dentro da sua realidade, assim, do que é possível, né, fazer. Então, é só pra gente ter esse cuidado de não apontar o dedo, né? Porque às vezes quando a gente vem da academia, vem muito assim, não, vamos conversar com o agricultor e falar pra ele que não pode usar veneno, não sei o que e tal. Mas, pô, peraí, vamos ver como é que ele tá trabalhando e por quê, e o que ele tá usando, né? Porque quando a gente fala de agricultura, assim, familiar nesse nível aqui, mano, ele tá aqui 1, 2 hectares de roça, sabe? Ele não tá desmatando a floresta inteira para poder fazer isso. Então é muito disso, assim, né? Tipo, falando assim um pouco dessa juventude aqui, né? Que fez esse êxodo urbano e saiu da cidade e pra cá. É isso, a gente é testado o tempo todo, né? Então tudo que a gente faz, eles vão lá e vão olhar pra ver, entendeu? Joga a gente numa área, não, faz esse serviço aqui pra mim. Pra ver se a gente sabe, né? Pô, eu e a Mar ainda assim, sendo mulher, pô, mais difícil ainda. Olha pra gente, acho que a gente não sabe bater uma enxada, não sabe carregar uma caixa de fruta. Toda essa conversa, assim, só que é isso, tipo, é uma... E aí são essas formas de escoamento, assim, né? A feira, a chamada pública das escolas, né? E são essas duas formas, assim, maiores de escoamento aqui, né? E algumas pequenas entregas, que cada agricultor também já tem sua cartela, assim. Então, sempre tem um cliente que quer X produto. Então, ele já vai entrega direta, assim, né? Há, tipo, 2 anos atrás, você tinha 3 agricultores com DAP, tá ligado? Deviam ter mais uns 2, 3, assim, mas com elas inativas. E aí, depois desse processo de organização, né, eles conseguiram emitir mais algumas DAPs, então eles já estão com quase 20 e poucas DAPs, assim, CAFs, né? Aí já estão nesse processo, já está nesse processo agora de organizar a associação para emitir a CAF jurídica, né, da associação para a associação ter autonomia no escoamento, né?
E aí deixar de passar por algumas violências e assédios por parte da cooperativa também. A gente acredita que, tipo, quando tiver, né, a CAF jurídica da Associação de Produtores daqui, talvez fique mais viável esse escoamento sem sofrer e ter que se sujeitar a vários outros assédios no meio desse processo, né? Então, acho que vai dar essa autonomia, assim, que o Dani falou. Então, tipo, a Associação de Produtores tendo autonomia, beleza, assentados estão organizados na associação, eles vão lá e vão conseguir escoar as coisas de maneira mais direta, sem 10 atravessadores, sem 10 vulnerabilidades no meio desse processo. Então, às vezes tem umas reuniões, assim, tipo, quando o governo ele quer apresentar algum projeto e tudo mais, como o projeto Renda Mais. Não, produzir mais. Produzir Mais. Produzir mais Brasil. Eles vieram, aí, né, fizeram uma reunião para reunir os assentados, né, Diagnóstico, né? Faz todo o diagnóstico e tudo mais. E às vezes tem algumas reuniões assim, mas mais direcionadas para algum assunto. E tem também o grupo do WhatsApp dos assentados, eles se comunicam. Eles se comunicam mais nesse grupo, assim, mas é isso. Também aí tem essas reuniões, né, em momentos assim. Só que como, né, é um território que você não tem assistência do Estado dentro dos sítios e tudo mais, a galera acaba levando muito para essas reuniões pra gente pensar uma coisa coletiva aqui enquanto assentamento, as suas dores, tá ligado? Porque você tá ali precisando resolver, tipo, um buraco, uma vala imensa que tem na sua rua. E aí você vai querer trazer isso para esse espaço da reunião. As reuniões, tipo, elas deixam de acontecer por conta desse desgaste, em parte, né? Mas por conta também de escolhas, né? Que às vezes centralizam a articulação, movimentação política também, tá ligado? Então, é isso. Tem um lado de, às vezes, a liderança usa um discurso de, opa, não tem ninguém pagando a mensalidade, então também não tem que cobrar. Então não precisa fazer reunião, tá ligado? Mas é isso. Aí fica nesse jogo, assim, né? E aí, pô, não foi que um sábado desses a gente visitou uma agricultora aqui do lado, e aí a gente perguntando também, né, dessas questões de reunião e tal, ela falou, já tem um tempo que não acontece, né? Então é isso, não conseguiu fazer um regime direitinho de várias reuniões para poder discutir e pensar o espaço. Porque são vários desgastes, né? A gente está aí lidando aí com essa crise climática sem chover e os agricultores estão pendendo roça de milho, roça de mandioca. E aí, como é que faz? Aí como que você, numa situação dessa de perda de roça, então você trabalhou a área, você plantou, entendeu? Cuidou para chegar e você não ter esse retorno. Aí você vai pensar em se reunir para discutir alguma coisa? Onde as coisas nem sempre andaram, né? Sempre vão lá prometer falsas coisas e tal. Então isso dificulta também, né, esse processo. Mas as máquinas é isso, tipo, tem máquinas, né? Tipo, o assentamento ele ganhou. E aí mandaram pra cá, trator agrícola, mandaram 8 microtratores, 10 roçadeiras, tá ligado? Uma série de maquinários assim. Só que é isso, tipo, mandaram isso, um galpão, deixaram o restante, a manutenção do galpão, das máquinas, tudo pros assentados. Vocês lutem aí. E aí, enfim, tem aquilo, né? Nada de manutenção. Tem gente que usava bem, gente que usava mal, as coisas foram estragando, a galera armazenava mal as coisas ou usava de maneira irregular, tá ligado? Gente que não, enfim, às vezes não tem um recurso, ou também não quer pagar mensalidade, tá ligado? Mensalidade não é diária, vamos dizer assim, de manutenção. Vários entraves, né? A maior parte não tem esse recurso mesmo. Por várias vezes tentar fazer a roça, tá ligado? Usar o equipamento, e agora que tentar mais uma vez, já não tem aquele dinheiro pra bancar, mas ainda assim quer receber, tá ligado? Porque é isso, é direito, né? E não sempre ele deveria arcar com isso também, né? Água, lixo, Não tem coleta. não tem coleta de lixo aqui coleta, dentro. esgoto. É isso, eu vou apontar o dedo na cara da sentada e falar, tá queimando lixo por quê? Tem coleta? O caminhão passa aqui? Se eu deixar o lixo aqui no meu portão, alguém vai passar para recolher? Não vai. Então não existe essa coleta de lixo aqui, né? Aí a gente, né, caminhando até viu, tem uma área lá que as pessoas fizeram para ser de lixo, por falta, né, dessa Aí as pessoas coisa... abrem o lixão. aí abre um lixão, aí abre uma área de queimar lixo, né? Pra poder lidar com isso, com essa mais uma falta da Porque política do também Estado. De a vir. estrada, tipo, não tem assistência nenhuma. Tipo, mesmo que Iluminação pública, não tem. Iluminação pública não tem, estrada, eles não passam uma... A gente sabe que, ok, não que a gente queira Que asfalto, que aí tudo. bote um asfalto,
Fora, longe É, disso. longe disso. Agora, passar uma máquina, né? Ter certas Pra dar uma manutenções nivelada, né? que deveriam ter, não tem. Não tem. Não tem. Então, o carro que eu teria para poder pegar e levar lá fora, ele se desgasta muito mais. Tanto que a gente teve problema com a nossa moto hoje, foi um exemplo. Uhum. E a gente consertou a moto... Ontem. antes de ser... A gente consertou ontem. Antes desse ontem, tinha sido há um mês. Um mês, aí deu ruim. Consertamos ontem, hoje já tá ruim de novo. É. Então, tipo, é isso. É água também, tá ligado? Aqui é pipa ou é poço? Ou você vai estar investindo ali em uma pipa todo mês, tá ligado? Ou então Pipa você d'água. vai pegar e você tem um poço e aí você consegue manejar aí a água desse poço pra você viver, assim, né? Isso. E é E isso. não que esse manejo seja um manejo que tenha uma qualidade. É, você corre alguns riscos aí Alguns também, riscos. né? Por toda a Totalmente contaminação. desassistido. É, totalmente desassistido. Ninguém vem aqui falar, pô, já que você tem um poço, olha, a gente pode trabalhar a água dessa forma, a gente pode analisar a água e ver se ela está adequada para consumo, né? Então tem essa questão das estradas, né, do que a Má falou. Então, tipo, não vem nada aí para nivelar essas estradas de chão, não tem a coleta de lixo, não chega água, assim, água da rua, isso não existe aqui. Não Não existe. tem. Qual outra coisa Não também? tem. Iluminação pública, assim, também. Não tem. Não tem iluminação aqui. Então, as iluminações que iluminam o assentamento quando você vai andando de noite, ou é a lua, ou então é a luz de algum sítio que tiver com a luz Pois é. ligada. E vai você pensar, nossa, mas os sítios recebem luz. Nem tanto. Se você tiver um problema na sua luz, se você não resolver do seu jeito, a Enel Não não vai entrar. Eles não vêm. Pô, foi. Eles Não vem mesmo. Cara, lá no Verdejá tem muito sabiá, a galera reclama pra caramba. É porque isso é... Dessas articulações, né, como você comentou, tem a teia dos povos, né? Então, tipo, a gente vê aí, né, essa questão dessa luta aí pela terra, pelo território. E aí a gente tá fazendo esse processo de luta também. Então a gente vai dentro dessas articulações no sentido de ouvir, de entender, né? E ver o que dialoga com o que você está idealizando, o que não dialoga, né? A gente tem aqui em casa uma postura muito crítica, assim, para lidar com todos os processos de todas as esferas da vida, assim. Então, a gente vai estar disposto a sempre apontar o dedo pro que a gente achar que, tipo, mano, não tá legal, eu não vou fazer mais isso. Então, né, a gente vai muito nessas articulações, nesse processo de escuta mesmo, de entender. E a gente vê que, tipo, é importante ter a galera organizada, porque, pô, é isso, tem outras pessoas talvez passando por situações próximas a mim, a gente pode conversar, dialogar junto, né, construir aí, pô, tem um mutirão, pô, preciso de um manejo e tal. Dá pra cada um contribuir, assim, com a sua experiência, né. Aí tem a ARGE também, né, Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, que a gente constrói, a gente teve uma reunião que a gente fez aqui também no ano passado. E aí a gente vai sempre trazendo, né, que a arte tem essa questão mais dessa agroecologia e dessa incidência política e de você pensar estratégias e formas de lidar com o escoamento de produção, lidar com... Pô, a gente pode fazer, né, de repente um evento de falar de tal coisa, né, então unir uma galera, assim, então a gente também, né, busca aí estar conversando e dialogando com a arte também para poder estar construindo isso, né, que são coisas que vão afetar a gente aqui, né, também. Então, a gente vai construindo, assim. E também, dentro dessas articulações, a gente está no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do município de São Gonçalo, né, através da Associação de Produtores Rurais. E aí, lá, a gente também consegue trazer essa questão de, tipo, galera, beleza, estamos discutindo segurança alimentar e nutricional, mas você já se preocupou ou se perguntou da onde está vindo essa comida? Porque não adianta só falar que dá pra comer casca de banana, entendeu? Não adianta, que as pessoas querem falar isso. Que olha só, dá pra comer casca de banana, dá pra comer semente de abóbora, dá pra... Você já pensou na cadeia de produção disso? Pra você ter aí sua abóbora, essa banana. Então a gente tem que trazer a narrativa da terra também. Então é isso, a agricultura no município ela tá acontecendo, ela tá sendo valorizada, ela tá sendo assistida. Então, né, dentro do Consai a gente também puxa essa narrativa
para que os outros conselheiros, né, de organizações da sociedade civil e também, né, os gestores públicos que constroem, que eles consigam pegar essa ideia também, né? E aí eu acho que são esses três espaços, assim, né, de construção. E também a gente faz articulação com o IFRJ, né, do campus de São Gonçalo, né, em Neves. Que aí tem um horto agroecológico lá, o Dani pode trazer um pouquinho mais, assim. Sempre, tipo, quando eu comecei na faculdade, eu comecei já a trabalhar com planta, assim, né? Então, eu trabalhei ali com muita planta medicinal, planta tóxica. E aí eu fui... Mas sempre numa perspectiva muito do que a Marcela falou na questão do magistério, né? Muito nessa perspectiva de você passar isso e trocar essa ideia com outras pessoas, né? Então, ao longo aí da minha jornada, assim, até agora, sempre foi muito isso, assim, de estar plantando e olha só, vamos fazer, assim, sempre com algumas pessoas, né? Então, sempre passando, né? Esse conhecimento, aprendendo também, né? E aí eu vejo a agricultora aí iniciante, né? Que eu até brinco assim, que enquanto eu não plantar um milho crioulo e colher uma espiga de milho crioulo para eu comer, eu ainda não vou ser agricultora completa. Tem que ter um milho crioulo. Tem que ser o crioulo. Tem que ser o crioulo, o outro não pode. Tem que ser o crioulo, um colorido assim, enquanto eu não plantar todos eles e colher várias espigas e comer. Ainda vai estar faltando, né? vai ter a própria genética, vai estar faltando aqui um pouquinho no meu coração, assim. Mas é isso, essa agricultura aí iniciante, sabe? E aí, sempre as pessoas fazem essa pergunta assim, e aí, você se considera aí um agricultor, uma agricultora familiar? Aí você fica assim, será que eu sou agricultor mesmo? Não sei, aí é isso, eu tenho que ir a mão calejada também, né? Eu já, boto na mão na cabeça e falo, já colhi caramuela, já colhi cenoura, já, colhi coentro, né? Colhi um monte de planta, né? Vi várias árvores crescer, peguei bananeira e tal. A gente fala será isso, que eu mas sou mesmo como assim, se a gente não né? trabalhasse com isso. A gente trabalha prestando serviço de manejo há quanto tempo? Sei lá, uns anos. Uns anos já, né? E ainda assim é uma coisa que você ainda fica... assim a gente sempre vai se olhar e aí? Falar, eu sou mesmo? Aqui, tem ó. que reivindicar. Tá ouvindo para mim? A roçadeira de fundo. Essa roçadeira de fundo aí é a característica Galinha. que faltava aqui, ó, pra compor aqui. Que é isso, é rural. E a gente tem que reivindicar, assim, que tem área rural, sim, dentro de São Gonçalo, né? E ela tem que ser reconhecida enquanto área rural, né? Então, porque às vezes é muito olhar de, uma área periurbana, né? Então, às vezes as pessoas olham pra cá e acham que é uma área periurbana, porque não tem mais roça em São Gonçalo. Roça chama os bairros que é mais longe, então qualquer buraco de São Gonçalo é uma roça. Mas calma aí, né? Tipo, essa área aqui, né? Ela tem essa característica rural de agricultura, né? Então, é para ser considerada aí frente a todas as esferas, que é uma área rural, né? E o nosso discurso não é sustentável, é agroecológico. Então, a gente já sabe, a gente já tem subentendido muito entre nós, que a floresta ela é manejada. Sim. Entendeu? A floresta ela não tá aí porque ela cresceu sem pessoas. Sim. Tá ligado? Tem muita gente que tem uma visão de floresta, de preservação, afastado das pessoas. A preservação, ela não é afastada, ela é com as pessoas, porque as pessoas precisam estar ali interagindo, né, com esse ambiente.